E aí, pessoal do segundo ano, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Então vamos à nossa aula aí de hoje, né? A gente vai falar essa parte aí da história da música na década de 80 e 90, né? 1980, 1990, um pouquinho antes aí de vocês nascerem, o que estava acontecendo. A gente vai trazer um pouquinho também para os dias de hoje, né? Que até porque muitos desses artistas ainda estão vivos aí, fazendo show, né? Atuantes, né? E especificamente a gente vai falar então da MPB, dita música popular brasileira, pagode e o pop rock no Brasil, né? O rock brasileiro, o pop brasileiro. A gente deixou aí, focamos nessas décadas, né? A gente está vindo, né, de trás para frente aí, como vocês estão vendo. Na última aula de história a gente falou de músicas mais contemporâneas, né? E eu deixei um outro gênero que fez bastante sucesso nessas décadas aí, foi o sertanejo. Eu deixei um pouco de lado porque a gente vai falar uma outra aula dele, porque ele tem uma história mais longa. Ele não começou na década de 80 como esses gêneros aí. Ou melhor, a MPB não começou na década de 80 e 90, né? Então, como a gente está vendo aí no slide, ela surgiu na década de 60, essa sigla, para denominar um movimento paralelo à bossa nova. Então, bom, a bossa nova era um novo tipo de samba, que a gente vai ver numa outra aula. E, paralelo a isso, surgiu uma outra música brasileira de raiz, né? Não estava tentando imitar a música estrangeira, vinha com gêneros característicos brasileiros, né? Mas não tinha um gênero. Então, isso que a gente vai ver. A MPB, ela não é um gênero musical. Tá? Rock, quando a gente pensa em rock, a gente pensa em guitarra, baixo. Samba, a gente pensa em cavaco, tem uma dança que é o sambá. Tem um gênero característico. MPB não. MPB não é um gênero característico, são diversos gêneros. No caso, o próprio samba, por exemplo, pode ser MPB, né? Então, só para vocês não confundirem, da mesma forma que o pop também, né? Pop não é um gênero, tá bom? Então vamos deixar isso bem claro aí, tá bom? Bom, então quando a MPB surgiu, ela foi muito em função dessas canções de protesto nos anos 60 e 70. O que estava acontecendo? Ditadura militar, golpe militar, e aí as canções de protesto, e aí teve o AI-5 em 69, isso a gente vai ver numa outra aula, tá bom? E aí, quando a gente vai para a década de 80, que é o que interessa para a gente hoje aqui, na década de 80, então, ainda se mantém isso, né? Até porque entre 80 e 85 ainda vai ser o fim do regime militar, tá bom? Mas já começa a ver o mundo ele tá diferente todo, né? Então não só o Brasil, na década de 60 e 70 foi algo muito pesado, né, para a história política assim, do mundo, né? A música acaba acompanhando tudo. Na década de 80, então, a coisa tá ali. A gente vai ver que vai ter as músicas um pouco mais de protesto e outras músicas um pouco menos de protesto, né? Vamos dizer assim. Bom, então a gente vai ouvir um pouquinho, antes de eu começar a falar, essa música do Chico Buarque de Holanda, que foi composta em 1980, chamado Bye Bye Brasil. Tem uma letra aí para vocês acompanharem, tá? Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos parintintins vidrou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você. Eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró. Estou me sentindo tão só. Ó, tenha dó de mim. Pintou uma
uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tabariz, o som é que nem os midis. Dancei com uma dona infeliz que tem um tufão nos quadris. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Aqui tá 42 graus. O sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye. Abraços na mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra Rua do Sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Vou interromper, tem o último verso aí que vocês conseguem ver, né? Quem quiser dar o pause no vídeo. Mas vamos se atentar então aos principais elementos da música aí. Bom, para vocês que estão assistindo aula aí com cerca de 16, 17 anos, né? Talvez algumas tecnologias soem um pouco peculiar, né? Não sei se vocês estão conseguindo compreender a letra, né? Mas essa coisa de cair a ficha, né? Acho que vocês já ouviram falar do orelhão, né? Que é, enfim, quando não tinha o celular, e aí tinha a questão da ficha, aí tem um japonês atrás de mim, então tem um cara, né, a ficha vai acabar e tem uma pessoa para falar no telefone. Então assim, né, a música, tentando olhar pelo lado da letra, né, se fala aí né, desse Brasil se modernizando, né? Então tem o estrangeiro aqui atrás, o chefe dos Parintintins, que seria um índio, vidrou na minha calça ali. Eu vi um patins para você. TV. E aí é toda uma tecnologia que estava ali, tudo recém-surgido, né? E aí essa música foi trilha desse filme chamado Bye Bye Brasil, né? Do Carlos Diegues. E aí retratava um pouco que era uma história de uma cigana que vai rodando o Brasil, etc. E o Chico, ele gravou essa música, ele participou de várias trilhas sonoras, né? E aí seria mais ou menos por aí, né? A questão e essa música, ela tem uma melodia assim considerada moderna. Não sei se 80 ainda seria moderna, mas uma coisa já existe. Ela é uma melodia um pouco repetitiva. Aí fica repetindo. Isso. Né? E ela tem uma questão da harmonia dela, né? Ser um arpejo, né? De tocar as notas, algumas notas de tensão, sétima, nona, né? Para quem sabe um pouco de violão, sabe que é um pouco mais complicado tocar esses acordes, né? Então é uma coisa um pouco fruto de jazz, bossa nova, né? Quer dizer, tem alguma influência aí, mas quer dizer, é dentro de um outro contexto, né? Você vê que a letra não tem nada a ver com aquela letra romântica da bossa nova, etc. Tem uma crítica social, mas não é aquela coisa também tão acentuada, pelo menos no caso dessa música. Quer dizer, tem bastante crítica social ainda ali, mas não é tanto quanto as músicas de fato. As outras de protesto do Chico Buarque, década de 60 e 70, que ele chegou a se exilar, né, em outro país, né? Então até esse nome Bye Bye Brasil tem um pouco a ver com isso.
né? Então aí para a gente dar uma olhadinha aí nesse contexto, né? E aí eu também peguei uma outra música aqui, quer dizer, essa música com a letra Bye Bye Brasil com um pouco mais crítica, né? E aí tem um outro disco, né, também dos anos 80, ainda do Chico Buarque, mantendo o Chico Buarque, mas um disco que ele fez em parceria com o Edu Lobo, né, que é um outro grande compositor também, ainda tá vivo fazendo show, tem músicas bastante conhecidas, ele atuou bastante, inclusive nos festivais da canção, tem música dele. E ele gravou, na verdade, esse eu falei 83, né, o Grande Circo Místico, né, que foi um disco que até ele foi premiado por como melhor disco brasileiro, etc. É curioso que, quer dizer, é um disco de MPB, é um disco que o próprio Chico Buarque do Lobo eles comporam, mas eles mal cantam no disco, né? Então são um disco de outros intérpretes, né? E tem Gal Costa, Milton Nascimento, Simone, Tim Maia, Gilberto Gil, Zizi Posse. E outra coisa curiosa desse disco, acho que até um pouco na contramão do MPB dos anos 80, é que não tem nenhum gênero tipicamente brasileiro. Então não tem um samba, não tem sei lá, um afoxé, um machixe, não tem gêneros característico brasileiro, né? Pelo contrário, tem outras músicas do disco, tem uma música que é o jazz, que é a história de Lee Brown, tem uma série de outros gêneros, né? Mas nada tão característico brasileiro. E essa é uma música até um pouco infantil, né? Mas ela tem um certo tom de ironia, de deboche, mas a gente vai ver que né, essa letra, né? Vamos ouvir um pouquinho. Bom, essa é a música com um tom um pouquinho mais humorístico, né? Tem até um palavrão cortado aí, como vocês podem perceber. A coisa de tirar um pouco o sarro da imagem da bailarina perfeita e botou um coral infantil, né? Vê que não tem um cantor exatamente aí, né? Essa música especificamente, ela é muito repetitiva. Se a gente for olhar para as formas, a gente viu isso nas aulas anteriores, aquele negócio de ponte, refrão, a gente vai ver que ela é uma forma mais ou menos... E aí repete a mesma coisa.
refrão. E aí fica repetindo essa, quer dizer, esses 15, 16 segundos que eu solfejei aqui, cantei sem uma letra, fica repetindo praticamente a música inteira, né? Essa ideia da ciranda, né, como sendo uma coisa repetitiva, né? Quer dizer, é um pouco diferente, né, do contexto geral, né, dos anos 80, mas aqui já não, aqui já tenho andei do Pará, meu amor, tem um refrão característico, né? Essa outra música a gente pode ver especificamente que não tem, claro, não é uma coisa tão comum isso, né? E aí a gente, vamos já, antes de falar dos compositores, ouvindo um monte de música aí, né? Vamos ouvir um pouco essa música. Caramba, ela não entrou aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o YouTube. Acho que deu algum problema na hora de passar aqui pro slide. Mas então essa música, é um samba enredo, né? Uma música bastante conhecida. Ela foi feita, né? Ela é de fato um samba enredo. A ideia de um andamento de samba como se fosse um samba de desfile já dos anos 80 mesmo, tá bom? Tá a letra aí pra vocês. Vai passar nessa avenida um samba popular. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Que passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia, e se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas bala dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos e os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade. Até o dia clarear, ai que vida boa, ai que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, ai que vida boa, o estandarte do sanatório geral vai passar. Então, como eu dizia, ela é um samba enredo, ela na questão musical dela, ela tem ela tem uma certa levada de samba de samba enredo, né, mas com samba de partido alto, né? Tem todas as características de um samba enredo, como a gente ouve hoje em 2020, se tivesse tendo desfile em 2021, né? Mas a ideia de você começar na tonalidade, aí depois do refrão você
vai pro tom menor. Um tempo, página infeliz da nossa história. E aí depois. Um bloco dos Napoleão. Ela tem toda uma harmonia bem característica de um samba enredo que ele fez, né? E essa letra ela tem uma crítica social. O detalhe é que ela é de 1984, foi um ano antes da redemocratização, então isso foi interpretado como se fosse um hino, né, da volta à democracia, né? E aí fica minha provocação aí, o que a gente fez com essa democracia, né? Mas enfim, foi importante. E aí tem algumas passagens. Ela, quer dizer, tem uma crítica à ditadura, sim, forte aí, mas ela não é toda sobre isso, né? Então, se a gente for. É como se fosse uma história do Brasil, né? Então, a ideia do samba popular remete muito às primeiras músicas populares, aí, que a gente vai ver ao longo aí, enfim, os primeiros batuques, umigadas e, enfim, lundus. Que aqui sangraram pelos nossos pés, nossos ancestrais. Então, assim, tá falando um pouco da escravidão, página infeliz da nossa história. E aí vai nossa pátria sem perceber que é subtraída em temerosas transações. Então, quer dizer, remete tanto a colônia de Portugal, quanto os Estados Unidos, que se apropriava, etc. Enfim, estou fazendo um resumo bem, não é o meu objetivo ficar falando assim da questão da letra em si, né? Bom, então, enfim, e aí depois aqui ele fala, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que chamava Carnaval, como se o Carnaval fosse aquele movimento de libertação, né? Em que então você, como se você fosse 361 dias por ano, um Zé Ninguém, e ali 4 dias você tem essa epidemia, essa coisa que contagia, que é o Carnaval, e aí Napoleão Getino, Barões Famintos, né, que são contradições, né, como se você, o povo, né, nós passássemos a ser os atores, né, e o restante tem um filme que chama Cronicamente Viável que deixa bem isso claro, né? A patroa tá no camarote, a empregada ela tá desfilando, então ela, né, naquele breve momento essa coisa se reverte. As músicas populares brasileiras vai ter bastante essa temática aí, né? E aí, falando, né, ainda desses compositores importantes para MPB nos anos 80, né? Então a gente tem a continuação da carreira do Tom Jobim, que se consagrou na década de 60, então ele vai gravar todos esses discos aí, né? Na década de 80, 60 e 70, o Tom Jobim ele faz muitas músicas assim, samba, música um pouco descompromissada, romântica, né? O Tom Jobim ele não tem essa característica de protesto. E nos anos 80 ele vai entrar numa onda muito natureza, então ele faz esse disco Passarinho, Gabriela, que era pro filme Gabriela, Cara e Canela, ele vai ter uma fase muito naturalista, né? Vai fazer muitas letras se referenciando à natureza, né? Aí um outro compositor também importante, né? O Gilberto Gil, já desde antes, né? E na década de 80 ele vai gravar várias músicas, né? Então, enfim, tem discos excelentes aí do Gilberto Gil na década de 80. O Gilberto Gil sempre bastante eclético, ele tanto participou da Tropicália, também tem letras de protesto, ele vai gravar, enfim, uma série de coisas até hoje, né? Ele grava muito forró, né? Enfim, músicas bem interessantes, eu gosto bastante. E outra, né, não compositora, né, mas a intérprete tem a Gal Costa, então tem alguns discos dela durante a década de 80. Outros compositores aí também importantes, então tem o Gonzaguinha, né, que é o filho do Luiz Gonzaga, né, ele gravou aí esses 7 discos, né, então
na década de 80. Tem algumas letras bastante interessantes aí, né? Tem não sei se vocês já assistiram, tem um filme bem interessante que fala da relação do Gonzaguinha com o pai dele, né? Com o Luiz Gonzaga, e aí o Gonzaguinha, ele era um cara sumidamente comunista, então vê o Luiz Gonzaga assim, né, expulsando ele de casa, dizendo que ali não era lugar para comunista, e aí tinha aquela briga por conta de política, né, dele com o pai, etc. E meio que no final da carreira eles vão de alguma forma se reconciliar ali. O Gonzaguinha, ele até grava alguma coisa do Luiz Gonzaga, né, igual esse, né, álbum aí de 81, A Vida do Viajante, né, mas o Gonzaguinha, ele é um cara que, para essas canções de protesto, né, um pouco ainda já na década de 70, a gente vai falar depois, mas tem coisas bem interessantes aí também, né. Enfim, um compositor assim fantástico. Eu particularmente gosto bastante. Acho que tem coisas desde canções de protesto até músicas. Ele fez a Sangrando nos anos 80, que é. Como é que é o. Para cantar, eu acho que vocês devem conhecer. Tem bastante. Teve uma aqui que foi abertura de novela, agora me fugiu da cabeça. Enfim, agora há pouco tempo. Aí um outro é o João Bosco, né, um outro compositor. Fez 7 discos aí na década de 80. Teve como o maior sucesso Corsário, Papel Machê e Jade, também são músicas bem conhecidas. Outra cantora, não era compositora, mas muito importante, a gente também vai falar depois bastante dela, que é Elis Regina. Então ela teve poucos álbuns na década de 80, porque ela faleceu em 82, né? Tem um outro filme também, pra galera que gosta de filme aí, bem interessante, né, da Elis Regina, né? Então nessa década de 80 aí, ela tá vindo do final da década de 70, e aí também isso tá lá no filme dela, é bem interessante. Os militares vão na casa dela, invadem, e aí ela chegou a fazer um show lá para os militares, e aí chegou no estúdio, os músicos, todo mundo virou as costas para ela, e ficou naquela situação. Ela, mas eu só queria cantar, aquele momento político muito fervoroso, né? Enfim, aí depois ela vai gravar algumas coisas do Gonzaguinha, essas letras mais, né, do João Bosco. Ela grava aquela caía na tarde feito um viaduto, né? Eu bebo da equilibrista. Ela vai ter depois uma série de músicas aí na década de 70, e aí no final de 80 ela grava, eu destaquei algumas músicas, Trem Azul, que é do Milton Nascimento, Vento de Maio também, Se Eu Quiser Falar com Deus, é do Gilberto Gil, né? E aí depois ela gravou o último disco, Saudade do Brasil, era um disco duplo, eram 2 discos, assim, questão da tecnologia, gente, é tudo vinil, tá? Década de 80, quando eu falo disco, é disco de vinil, tá? Então, é importante deixar claro isso. O CD foi nos anos 2000, só para situar vocês aí. Final da década de 90, quem tinha muito dinheiro conseguia, mas a coisa vingou mesmo nos anos 2000. E aí eram 2 discos, né? Disco de vinil duplo, né? Vinha dentro da mesma capa. E ela gravou nesse último disco, né, o Saudade do Brasil, Canção da América, do Milton Nascimento, tem Arrastão, que fez bastante sucesso. Ela gravou uma versão de Aquarela do Brasil junto com essa música que a gente vai ouvir agora, que é O Que Foi Feito Devera, que é do Milton Nascimento. É outra música que tem uma conotação um pouco mais ela não chega a ser a canção de protesto, mas ela tem uma crítica ali, acho que um pouco mais contida, talvez não tanto, né? Depende dos olhos de quem vê, né? Mas então a gente vai ouvir a Elis Regina cantando essa música aí do Milton Nascimento, né? Que foi composta em 1980, tem um ano aqui, não botei. Quer dizer, o disco é de 80, né? Então foi composta em 80, bem no comecinho da década aí que a gente está pegando. Tá? Então vamos prestar atenção nessa letra, ela é bem interessante.
feito amigo de tudo que a gente sonhou. O que foi feito da vida, o que foi feito do amor. Eu vou adiantar um pouquinho, vamos lá, só para caber na aula. Nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos os alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ração dividida ao sol de nossa Vera Cruz. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem paz. Era rio, e rio qualquer tava pé, e a cabeça rodava, gira de amor. Bom, devido ao tempo eu vou interromper. Quem quiser depois ouça aí no YouTube a música inteira, só para ter uma noção. Ela não é uma música tão de sucesso, digamos assim, até pela questão da letra, mas a gente vê que tem uma crítica aí, né? Quer dizer, o que foi feito, ficou esse devera como deverá, né? Mas é de Vera Cruz, né? Mais ou menos o que a gente fez do Brasil, né? O que nós fizemos. Então, acho que se a gente for, não vou me estender analisando a letra, mas vocês podem ver que é uma música com uma crítica bem forte, aí, bem interessante, né? Então foi o último disco aí que ele deixou gravado, né? Embora não fosse uma característica do Milton Nascimento fazer esse tipo de música. Quer dizer, tem quem acha que essa letra seja uma crítica suave, né? Enfim. E aí, no Nordeste, nos anos 80, né, dentro do movimento do MPB, a gente tem aí esses artistas aí. Então, o Seu Valença, tem a famosa Morena Tropical, eu quero teu sabor, ai, 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 né? Coração Bobo também, músicas bem conhecidas aí. Zé Ramalho gravou Admirável Gado Novo, que é Vida de Gado, aquela quer dizer, novela que vocês não assistiram, que era Rei do Gado, né, que depois ficou abertura, mas é de 79, finalzinho lá da década. Outra artista é Elba Ramalho, né, Banho de Cheiro, Volta para Conchego. O Djavan ele surgiu aí final da década de 70, então na década de 80 ele tava algumas músicas bem conhecidas dele, Açaí, Meu Bem Querer, Oceano, né? Amar é um deserto, seus temores, né? Ivan Lins também gravou 8 discos aí na década de 80. Fora desse eixo Rio-São Paulo, né, e do Nordeste, então, né, a gente tem surgiu aí, né, em alguns estados que tradicionalmente não tinha ninguém da MPB. No Rio Grande do Sul, a dupla Cleiton e Cledir, com as músicas Virou, Deu Pra Ti, etc. Em Belém do Pará surge então a cantora Fafá de Belém, que ela começou a incluir, né, como disse, MPB não era um gênero, então, por exemplo, carimbó, que é um gênero musical lá do Pará, né? Lambada, que estourou no final da década de 90, eu tinha meus 5, 6 anos, vivia um pouco disso, era lambada em tudo por causa do programa de televisão. Guarânia, que é um gênero do sertanejo, por exemplo, que a gente vai ver, né, na outra aula,
né? Tinha essa música do nome Chorando Se Foi, nossa, daí em 80 anos tocava tudo quanto é lugar. E aí em Minas, né, o Milton Nascimento, que eu já falei dele, né? Então ele compôs aí Caçador de Mim, a música Encontros e Despedidas, Coração Americano, são músicas conhecidas dele, né? E essa MPB ela vai continuar nos anos 90, 2000, 2000 até hoje, né? Então eu coloquei aí algumas principais, né? A ideia aqui é só elencar o principal, não dá tempo de falar tudo, nem eu conheço tudo, né? Mas a ideia é essa. Então, quer dizer, desses aí que a gente viu, João Boa, Chico Buarque, Edu Lobo, Djavan, Francisco Jaime, Gal Costa, eles continuam fazendo shows até hoje, né? Gonzaguinha faleceu em 91, Tom Jobim em 94. Então, na década de... Coloquei aí, década de 90, Lenine, que surgiu, Carlinhos Brau, Marisa Monte, etc. Anos 2000, aí, né, veio vindo essa nova MPB, Ana Carolina, Zé Cabaleiro, Maria Rita. Anos 2010 tem Banda do Maco, Alice Falcão, Marcelo Genesi, tem então esses artistas, né, tidos aí como a nova MPB, tá bom? Mas nessa base aí desses artistas que a gente falou e ouviu anteriormente, tá bom? Agora a gente vai para... São 3 temas, né? A gente vai falar um pouco do pop rock, né? Na década de 80 e 90. Então, a gente tem aí a Rita Lee, que ela sai, né, ela começa a ir para a carreira solo, né? Ela grava Mania de Você, ainda no final de 79, 80, Baila Comigo. Então a gente tem aí a banda Barão Vermelho, né, que vai fazer parte o Cazuza, também outro, para quem gosta de filme, falando de música, tem bastante aí, né? Então ele vai surgir ali naquele contexto ali, Leblon, aquela coisa da zona sul do Rio, mas com um tipo de música muito, muito característica, né? O Cazuza, por exemplo, ele tem essa música do primeiro disco, né? Todo Amor Que Houver Nessa Vida, que é um blues, assim, um blues bem típico, blues mesmo, né? Não chega a um rock blues, né? Pode-se dizer assim, né? Pro Dia Nascer Feliz, Maior Abandonado, Bete Balanço, enfim, acho que são músicas bem conhecidas, né? Não sei se conhecem. Bete Balanço também, bem conhecida. E aí depois o Cazuza ele vai tentar a carreira solo dele, né? Tem Exagerado, Ideologia, O Tempo Não Para, são também, para quem gosta do Cazuza, músicas bem conhecidas. Ele marcou bastante esse rock anos 80, tanto com Barão Vermelho, depois como carreira solo. Ele teve aí a questão da AIDS, e, enfim, mas teve essa carreira conturbada, saiu da banda do Barão Vermelho, mas ele marcou bastante. Outra banda assim, bastante anos 80, também ainda está nativa, a banda Blitz, né? Tem o Evandro Mesquita, então ele estourou com Você Não Soube Me Amar, Dois Passos do Paraíso, foram as músicas aí que marcaram a época. Lobão foi um artista um pouco mais independente, bancou aquela coisa de ser cantor de rock, esse estilo dele, né? Nessa época aí, embora o independente daquela época não tem nada a ver com o independente de hoje. Acho que a gente, quando a gente está falando da década de 80, a gente tem sempre que ter um contexto aí. Então, assim, a tecnologia era o vinil, e o que tinha? Você tinha os gravadores que era EMI, Som Livre. Você tinha algumas gravadoras, alguns caras, entendeu? Umas 6, 7 gravadoras que dominavam. A EMI era que dominava o rock. Então você tinha 1 ou 2 gravadoras que dominavam a cena rock nacional e que tinha que ser do jeito deles, né? E não fazia muito sentido, porque hoje em dia você pega um computador, até um celular, e você grava um disco e consegue distribuir na internet. E nessa época você realmente era dependente da gravadora, tanto para gravar, porque um estúdio era uma coisa caríssima, não dava para ter em casa. Não sei que você fosse realmente mais do que milionário, rico você não conseguia, porque era uma coisa muito cara. E para distribuir também, né? Essas lojas, isso entregava nas lojas, não tinha internet. Então a gente tem que ter isso em mente, né? Então o Lobão ele simplesmente se filiou aí
as gravadoras independentes e tal, mas quer dizer, ainda é uma coisa que envolvia uma estrutura. Hoje em dia, quando a gente pensa num artista independente, a gente pensa num cara que grava música no quarto dele, pro YouTube, alguma coisa assim, tá bom? Não era tão independente, né? A gente tem aí também a banda Paralamas de Sucesso, né, que foi formada em Seropédica, até botei essa curiosidade aí, né? Titãs, o Traje Rigor, tá bom? E aí o pop também, né, nos anos 80, Lulu Santos, Kid de Abelha, RPM, Legião Urbana, né, vai surgir nessa época. Engenheiros do Havaí, né, tem Roupa Nova também, né, eu botei ele aí no pop, tem gente que diz que é MPB, enfim, fica ali no meio termo, tá bom? Uma outra coisa importante aí da cena foi o Rock in Rio, né, em 1985. Então, como é que era a cena do rock no Brasil? Ele sim, tinha grande espaço no Rio e em São Paulo. Então no Rio, por exemplo, tinha o Circo Voador, que ainda existe, né? Uma casa de show na Lapa, e tinha a Rádio Fluminense FM, né? Então foi onde de fato surgiu a cena no Rio. Depois foi se espalhando, né, a nível nacional, na televisão, etc. Tá bom? Então era responsável por isso, né, WEA, né, que era o grande selo aí, né, EMI e WBA. E aí no Rock in Rio, né, então teve 1985, o mesmo ano que foi o ano da redemocratização do Brasil, né, e aí já pelo Roberto Medina, e aí veio o Queen, o Fred Mercury ainda era vivo, Iron Maiden, Yes, Rod Stewart, né, e muitas bandas brasileiras, Barão Vermelho, Foi, Blitz, Paralamas, Secos e Molhados, Elba Ramalho, Ivan Lins, etc. Então teve esse show aí, né? E aí pra gente contextualizar um pouquinho, né? Ainda outras bandas aí que eu acabei deixando um pouco de lado, talvez não tão famosas, mas também importantes na década de 80. Ratos de Porão, né, do movimento punk, né, tem até acabou que eu não coloquei a capa do disco deles aqui. Heróis da Resistência, Plebe Rude, Uns e Outros, Velha Vise, Yahoo, Sepultura, que é do heavy metal também, né? Não tinha também esse apelo comercial, mas teve seu espaço ali na década de 80, ainda mais no Brasil, né? Oficina G3, Biquíni Cavadão, Sopla, Nenhum de Nós, Capital Inicial, enfim, outras bandas aí. E aí depois, na década de 90, teve Mamonas Assassinas, que foi um estouro, né, dessa coisa do rock com humor. Enfim, teve Angra, né, então o Brasil, de certa forma, exportando aí. Para quem não conhece Angra, vale a pena conhecer, é uma banda de heavy metal progressivo, né, não é um heavy metal comum. Procura depois conhecer, que quem não conhece, quem tem curiosidade, né? Teve essa coisa aí do CPM 22, enfim, Cássia Eller, Los Hermanos, LS Jack, J Quest, Rapa, etc. Detonautas nos anos 90. Aí nos anos 2000, né, aí teve essa coisa do rock emo, né, que veio com Fresno, NX0, Pedra Letícia. E em 2010 tem algumas bandas aí, Malta, Suricata, etc. Enfim, isso tudo continua, né, até os dias de hoje, talvez muitos de vocês conheçam, né? E para a gente falar do nosso terceiro e último gênero da aula, o pagode, também nos anos 80 e 90, que a gente vai ver que ele vai ser dividido em três, vamos chamar de subgêneros, tá bom? E eu vejo que as pessoas, assim, os meus amigos, não músicos, assim, no cotidiano, acaba confundindo muito, assim, né, pagode. Então vamos dar uma olhadinha em tudo isso certinho aí, tá? Então a gente tem aí o pagode raiz, romântico, vamos chamar assim, o pagode baiano, tá bom? Então vamos lá. Pagode é uma palavra que vem do sânscrito, que significa templo ao culto dos deuses, tá? No caso dos países asiáticos, tá bom? Ela tem inicialmente uma conotação religiosa ali, ligada um pouco ao budismo, tá bom? Na linguagem coloquial, no popular, isso significava diversão do povo, né? Então seria essa ideia dos portugueses do século XVI. Então quando tinha reunião com música e dança, alguma festa que tem música, claro que não era samba ainda no século XVI, nem pensava em existir o samba, mas já se falava que era um pagode. Então quando tinha uma farra assim, né? A ideia é mais ou menos essa, festa com música, tá bom?
E esse termo não só pelos portugueses, mas a gente vai ver na outra aula que a gente for falar de música sertaneja, caipira, né? Na década de 40, 50, muito antes desse pagode que a gente está falando aqui, usava, por exemplo, o termo pagode caipira, né? Que era uma música caipira mais animada, vamos chamar de sertaneja, né? Ela era mais animada, mais alegre, né? Uma moda de viola, e não tinha nada a ver ainda com samba, tá bom? Veja bem, então na década de 40 já existe o samba, e ainda o pagode ele não está associado ao samba. Então, na década de 80, que é onde a gente tá estudando, aí sim que ela vai aparecer como referência ao samba, tá bom? E aí vamos lá, o que tem no pagode? A gente tem a diferença do samba pro pagode, tá? Até esqueci, não deu tempo de colocar, mas depois procura no YouTube, quem tiver, é bem engraçado, um vídeo do Zeca Pagodinho, no Jô Soares, vídeo do diferença do samba pro pagode. Mas vamos lá, o que é, falando sério, né? O que é a diferença do samba pro pagode? Ele vai ter esses 3 instrumentos aqui, minha foto está aparecendo, vocês não estão vendo, o banjo agora deve estar aparecendo aqui, tá bom? A gente vai ter esses 3 instrumentos para caracterizar a foto do banjo aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Não deu. Bom, a gente vai ver um vídeo dele. A gente tem esses 3 instrumentos que surgiu com o pagode, e assim, hoje em dia, samba, quando a gente fala samba e pagode, tá quase. Tem muita gente que pensa que é a mesma coisa, né? Então vamos definir como pagode. Se a gente vê esses instrumentos, é pagode, tá? Tantã, banjo e o repique de mão. Vamos ver um pouquinho deles. Ó, temos 2 vídeos aqui. Eu vou passar o primeiro vídeo, que tem 2 pessoas aqui no canto tocando o banjo e um tocando o repique. Vamos ouvir o som deles. Só 2 banjos. Então esse banjo ele é chamado de banjo cavaco também por alguns músicos, porque existe um banjo estadunidense, norte-americano, que ele é bem maior que esse e também é de 4 cordas, mas ele não é nem tocado dessa forma, né? Então, na verdade, ele é uma mistura do banjo com cavaquinho, né? Esse que vai aparecer no pagode. Bom, e aí agora a gente vai ouvir um repique e tantã, né? Só então esses instrumentos de percussão, né? Então vamos lá, quais os outros instrumentos do samba que já tinham, né? Pandeiro, tamborim, reco-reco, surdo, esses continuam, tem no samba e tem no pagode. Eu estou colocando aqui os instrumentos característicos do pagode, tá bom? Que é o repique de mão, tá? Esse que o menino está tocando com a mão, agora vocês vão ver de novo o outro tocando com a mão. E o tantã, que ele é parecido com o surdo, mas é diferente. O surdo você toca com, não chama baqueta, aquilo chama maceta, que na ponta tem um feltro, tá bom? Então o surdo ele tem um som mais impactante. Então vamos ouvir o tantã e o repique de mão. Então isso é uma batucada típica de pagode. O samba ele é um pouquinho diferente disso e vocês não vão ouvir esses instrumentos. Mais um pouquinho, vamos lá. Tá, principalmente o surdo ele é mais grave, é comum que no pagode tenha o tantã e o surdo. Tá bom? Então vamos lá. Na década de 80, que é onde a gente estava falando, então a gente tem o samba chamado samba de partido alto, que em algum momento ele vai se confundir com pagode, né? E aí começa a se falar de pagode partido alto, que é o grupo Fundo de Quintal, que era do bloco Cacique de Ramos, no bairro Ramos, né, do Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro.
E aí a gente vai ter essas pessoas aí responsáveis pela propagação desse gênero musical, foi conhecido como pagode, que é um tipo de samba, né? Almig Neto, Jorge Aragão, esses daí provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, né? E aí, como que se deu isso? Vamos lá. No finalzinho, né, 79, virando para a década de 80, a Beth Carvalho gravou essa música, Vou Festejar. Não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, mas só brigou comigo, sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer, o teu penar, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, você pagou com traição. A quem sempre lhe deu a mão, mas chora. Bom, então vamos lá. O que a gente está ouvindo ainda não é um pagode oficialmente, é um samba de partido alto, né? Feito pelo Jorge Aragão, que era um dos integrantes do bloco do Cacique de Ramos, que deu origem, quer dizer, já tinha esse tipo de música sendo colocada, né? E a Beth Carvalho era uma das cantoras de samba aí da época mais conhecidas, né? Então ela foi a grande propagadora aí do pagode. Ela fez essa transição, né? Depois ela foi tida como cantora de samba, depois de pagode. E ela teve esse álbum, né? Teve esse disco do Fundo de Quintal, que a gente está vendo a foto aí em cima, Samba no Fundo do Quintal. E aí a gente vê que na foto aí dos integrantes, eles estão lá de calça branca, sapato branco, bem essa coisa de sambista, né? Aquela coisa do uniforme, uma coisa assim, tá bom? E aí com o grupo Fundo de Quintal, né? E aí vai se espalhar para o Brasil nessa forma de pagode. Então vai incluir o banjo, que a gente não ouviu nessa música, né? O banjo, o repique e o tantã. Na foto aí a gente já vê o repique aqui, né? Tá bom? E vai incluir isso, né? Então vai ter esse novo samba, vamos dizer assim. E aí começa nos anos 80 a surgir os artistas do pagode, que a gente vai chamar de pagode raiz, né? Que é Zeca Pagodinho, Jovenina Pérola Negra, Mauro Diniz, Almig Neto, Arlindo Cruz, né? E outros, tá bom? Vai ter essa transformação aí do samba pagode. Então eu queria colocar aqui, vou falar um pouquinho do pagode baiano que ainda não falei, mas já colocar pagode baiano se confunde muito com axé, tá bom? Mas a gente vai colocar aqui algumas diferenças, né, do pagode aqui. Então nos anos 80 a gente só tinha um pagode raiz, tá bom? Isso que a gente acabou de falar, Jorge Aragão, Almig Neto, Zeca Pagodinho, etc. E aí na virada dos anos 80 para os anos 90, a gente vai ter essa explosão dessa vertente de pagode chamado pagode romântico, tá bom? E aí, por exemplo, enquanto a gente tem aqui no pagode raiz Beth Carvalho, Jorge Aragão, etc., nos anos 90 a gente tem Exalta Samba, Grupo Molejo, Que Loucura, Raça Negra. Então essa coisa do pagode romântico veio só na década de 90. Só que o pagode raiz ele continua existindo. Esses três pagodes assim existem até hoje, né? Então tem uma certa diferença. Então, vamos lá. Tem gente que acha que pagode raiz é sinônimo de samba, tá? Então tem gente que, Jorge Aragão é samba. Não, Exalta Samba é pagode. Não, gente, os dois são pagode, tá bom? Um é pagode raiz, o outro é pagode romântico, tá bom? Tem gente que diz que pagode raiz confunde com sambão. Fala que não, então quando a gente fala de Noel Rosa, Chico Buarque é samba e Beth Carvalho é sambão. Assim, tem gente que tá... Tem esse problema aí da gente definir o que é o que, até porque isso é muito influenciado pela mídia, pelos jornalistas, tá bom? Mas vamos tentar se ater ao fato aí, tá? Se tem banjo, repique, é pagode, raiz ou romântico, tá bom? Então, se for um samba um pouco mais tradicional, a gente pode dizer que é um samba. Enfim, a gente vai ver vários tipos de samba aí ao longo da matéria. Bom, então esse pagode raiz ele remete um pouco mais ao subúrbio, tá bom? E o romântico ele fica muito
né, ele é brasileiro, mas fica muito nesse eixo Rio-São Paulo. Então tem vários grupos paulistas, assim, por exemplo, que, claro que hoje em dia já tem pagode raiz feito em São Paulo, mas não, né, e o pagode Minas, por exemplo, só contrariar de Minas, né, tá bom? E vamos lá, o pagode baiano, tá? Seria o grupo El Chan, Parangolé, Companhia do Pagode, Pagodarte. É diferente de axé, a gente vai ver daqui a pouco, né? Axé, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, né? O pagode romântico, o pagode baiano, ele vai estar muito ligado ali àquele movimento das coreografias, do El Chan, tá bom? Essa coisa toda. Bom, então vamos lá. Questão da letra. No pagode raiz, né? Letra vai ser sobre festa, sobre samba, etc. Bom, no pagode romântico vão ser letras românticas, geralmente falando sobre amor. E no pagode baiano, geralmente letras de duplo sentido, sexista e erótica. Eu não estou colocando aqui de forma pejorativa, eu estou resumindo, né? Enfim, tem toda uma questão de uma libertação do povo e principalmente ligado ao povo baiano, ao povo negro que foi escravo e aí, enfim, se liberta e coloca o seu corpo ali como uma coisa importante. Eu sei que tem todo um discurso nesse sentido. Eu estou aqui tentando resumir de forma bem sucinta mesmo, tá? Na questão da incompatibilidade do tempo para a gente ficar entrando nessas polêmicas, mas assim, não entendam isso que está escrito aqui como um negócio horrível, duplo sentido e tal. A visão, né? A gente tem que ponderar isso, tá bom? Tem que ver que é uma forma de manifestação, né? Que tem a ver com erotismo, porque tem a ver, enfim, até com essa coisa das coreografias de axé, até com, por exemplo, isso vem da umbigada do século XIX, enfim, a gente tem que estudar mais um pouquinho para chegar lá, mas que tem a ver com os lundus, com danças dos escravos, enfim, com toda uma cultura enfim, do povo, né, a cultura popular mesmo, a cultura dos excluídos, né, vamos dizer assim. Então o pagode raiz ele é oriundo do samba de partido alto, tá bom? O pagode romântico ele incorpora o pop ao pagode raiz, tá bom? Como isso vem, por exemplo, do Benito de Paula, né? Benito de Paula, ele não é do pagode, ele é da década lá de final de 70 para 80, né? Mas Benito de Paula, ele vai colocar piano no pagode, bateria, essas coisas todas, né? E tem até aquela crítica, tem uma música a gente vai ver depois do Paulinho da Viola. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, o pandeiro de um tamborim, está sentindo a falta de um cavaquinho para ficar botando piano, essas coisas todas. Então isso vai acabar que vai de alguma forma se refletir lá nesse pagode romântico posteriormente, né? Então o pagode romântico ele vai trabalhar com baixo elétrico, teclado, bateria, vai trabalhar com instrumentos modernos, digamos assim, né? E o pagode raiz ele basicamente vai manter esses instrumentos, o banjo, o repique e o tantã, tá bom? O que o pagode vai incluir é bateria só, mas enfim, hoje em dia, né, a gente vê. E no pagode baiano, bom, enquanto que no pagode raiz veio do samba de partido alto e o pagode romântico veio do pagode raiz de forma mais romântica, o pagode baiano, porque lembrando, gente, que o samba, a gente vai ver a história aí do samba, né, mas o samba ele, né, é carioca, ele nasceu no Rio, mas ele também nasceu na Bahia, né, então ele é lá e cá. Bom, então essa coisa do pagode também tem a ver mais com o samba baiano, né, que é o samba chula do recôncavo baiano. A gente vai ouvir um pouquinho aí, tá bom? Também veio do samba reggae, samba axé da década de 60, tá bom? Então ele tem, enfim, a gente ouvir Parangolé, a gente sabe que é diferente de Raça Negra, né? A gente consegue identificar, mas tem as raízes parecidas, né? Bom, o pagode raiz tem andamento acelerado, o romântico tem andamento lento, o pagode baiano tem um andamento acelerado. Bom, o que caracteriza o pagode raiz? Geralmente samba de roda, pagode de mesa, que geralmente chama pagode de mesa, a gente está falando do pagode raiz, tá bom? O pagode romântico geralmente são palco. Essa questão das coreografias tinha muito na década de 90. Hoje em dia a gente já não vê tanto no pagode romântico. Bom, mas quando surgiu e a ideia dessas roupas padronizadas, uma coisa um pouco mais
pop, mais voltada para show business, né? E no pagode baiano, a gente tem então os dançarinos e as performances de coreografia, que é inclusive o que vai diferenciar o pagode baiano de axé, né? Ivete Sangalo, tem dançarino, mas não em todas as músicas, né? Então, se a gente for pegar os artistas do axé, nem sempre tem a coreografia. E aí, só para finalizar, o pagode raiz, como eu já tinha dito, se confunde com samba, o pagode romântico se confunde com pagode e o pagode baiano se confunde com axé, mas são coisas diferentes, como a gente já viu. Então, vamos ver aí um exemplo de um pagode raiz. É o seguinte, partido alto tem que ter palma da mão, senão é partido alto. Opa, firma, né? Perguntarão, meu bem, que será? Olha eu que pensei, te responderei. Na sombra da inveja, meu bem, no golpe de amar. Olha eu que pensei, te responderei. Na sombra da inveja, meu bem, no golpe de amar. Meu olhar tá me dizendo, você quer me namorar. Mas papai não quer deixar. Mas papai não quer. Rima na palma da mão, rima na palma da mão. Um balacete pra fora. Então o que a gente vê bem claro, né? A coisa da mesa, ali no meio, né? A roda de samba, o tantã, tem um banjo, tem um violão de 7 cordas que não é tão comum no pagode, né? É mais comum no samba, nesse caso aí, mas enfim, geralmente é o violão normal de 6 cordas que aparece, tá? Agora a gente vê aí o pagode romântico, bem antigo. Bom, apesar de eu colocar romântico, eu não peguei uma música exatamente romântica, né? Mas falando de amor, mas a gente vê que é muito diferente do outro pagode raiz. Então a gente vê aí um grupo com roupas padronizadas, botaram até um chapéu aqui, né? Aí tem uma coreografia que eu disse que hoje em dia não faz mais. Então isso vai diferenciar esses dois gêneros, tá bom? E aí, só pra gente finalizar e diferenciar o pagode baiano do axé, né, do axé music. Então vamos lá. O que vai ter no pagode baiano? Vai ter performances e coreografias, né? Então, se for lembrar do El Tchan, vai estar sempre ligado à dança, né? Então, o pagode baiano ele vem do samba reggae, samba axé, samba chula do Recôncavo Baiano, que era um tipo de samba que, ao invés de usar cavaquinho, usa um instrumento chamado viola machete, a gente vai ver ele, e vai usar também o atabaque, tá bom? Coisa que no samba carioca a gente não usa. Já o axé music, ele não é exatamente um gênero. A ideia é a música baiana carnavalesca. A música falar axé é música baiana? Não, a música de carnaval baiana. Na Bahia não tem só carnaval, tá bom? Seria essa música pop baiana, tá bom? Com ou sem coreografia, tá bom? Então, um pagode baiano pode ser confundido com axé music, mas lá na Bahia a galera dificilmente confunde, tá bom? E aí o que vai acontecer? Durante a década de 70, tem essa ideia de reafricanização da Bahia, né? Então começa a surgir os blocos afros e os blocos afoxé de Salvador como um espaço de consciência da negritude. E aí durante a década de 80, que é quando de fato surge, esses aglomerados festivos acaba gerando essa indústria fonográfica baiana, esse pagode baiano, esse axé music, essa coisa, não só lá no MPB anos 80, que a gente viu, que tem o Seu Valência, etc., mas aquilo era MPB, agora a gente está falando de uma música carnavalesca, tá bom? E aí a gente começa a ver essa ideia da subversão do significado do corpo negro, estereotipado e racializado, tá bom? Então, essa ideia de um espaço, né, que a gente estava falando antes, do negro ele conseguir, frente às instâncias discursivas brancas e europeias, né, que constituem a classe média. Então você começa a ter um produto para essa camada, que são o quê? São as micaretas, são que hoje em dia, né, então aquela ideia de que o cara vai pagar, sei lá, R$700 no Abadá para participar de um carnaval lá em Salvador, e tem toda uma indústria por trás disso. Quem que vai ter essa grana? Geralmente é o branco, classe média alta ou rico, né?
Então que vai ter esse espaço de uma cultura que é uma cultura popular baiana, né, e tradicionalmente negra, né? Então essa coisa da profissionalização do carnaval. Então vamos ver um pouquinho do samba chula do Recôncavo Baiano lá antes dele se transformar em pagode baiano ou axé. Então a gente tem instrumentos em comum aí com o samba carioca, que é o pandeiro, por exemplo, né? E o violão, mas aí ao invés do cavaquinho usa viola machete e o atabaque, né? E essa ideia do samba, aí você vê a baiana aí sambando, né? Tá bom? Então ela tem uma diferença, né? Então esse seria o pagode baiano, né? O que surgiu, né? O pagode baiano, então ele surgiu desse samba do Recôncavo. Tá bom? E já o axé music, né, que como eu disse é a música carnavalesca, né, essa palavra axé vem do Yorubá, que significa força vital, a força, a energia de cada ser e cada coisa. Tá bom? Foi um termo dado pela mídia, pelos jornalistas, para divulgar a música carnavalesca da Bahia dos anos 80. São as grandes produções da música baiana. Então surgiu aí com Luiz Caldas e Sarjane, né, que gravou o Fricote. E aí quem tiver curiosidade aí, não sei se conhece essa música chamada Nega do Cabelo Duro, que hoje em dia é considerado algo extremamente ofensivo, racista, para as questões de época. Na época, pelo menos passou despercebido a ponto de ir para a mídia, né? Então tem aí Margareth Menezes, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Carlinhos Brau, Zé de Águia, Chiclete com Banana, já surgido nos anos 80. Então esses daí são grupos de axé. Bom, e aí eu vou colocar essa fala aí de um livro sobre essa diferenciação. Na Bahia, como eu disse, a música